Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Vamos ver quem está entrando aqui. Olá, Ivaldo. Bom dia, tudo bom? Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal chegar. Renato. Seja bem-vindo, Renato. Vamos lá, dá mais um tempinho, daqui a pouco a gente começa, tá? Vamos deixar o pessoal chegando. Enquanto isso, a gente está aqui preparando esse momento extraordinário. A gente está passando aí por esse tempo de reflexão, né? Uma pandemia talvez tenha sido necessária para que a gente pudesse estar refletindo melhor sobre quem nós somos, sobre a nossa missão, nosso propósito. E aqui é um momento que a gente está utilizando para fazer um aprendizado, né? Onde nós podemos ter a oportunidade de usar esse tempo para nosso favor, para que a gente possa fortalecer mais o nosso conhecimento técnico, fazer com que tenhamos capacidade de gerir melhor os nossos negócios, de fazer um empreendedorismo com melhor qualidade. Evaldo, de Lavras, Minas Gerais. Olha que legal, seja bem-vindo. Minha irmãzinha Rose, tudo bom, Rose? Estamos ao vivo, já que a gente não consegue se encontrar pessoalmente, a gente se encontra aqui, né? Bom dia, bom dia. E aí, gente, como é que vocês têm passado o momento aí de quarentena? Todo mundo feliz? É isso aí, vamos aproveitar, a gente constrói a nossa felicidade, né? Nós temos esse poder, é isso que eu acredito. Hoje o tema que a gente vai conversar aqui é precificação, né? Precificação é um item muito importante nas nossas atividades em geral, né? Independente se você fabrica, se você fornece um serviço, se você comercializa alguma coisa, se você é um Uber, por exemplo, é importante você ter conhecimento sobre como precificar o trabalho que você vende, o serviço que você vende. Então é isso que a gente vai fazer aqui, é um bate-papo sobre precificação. Hoje nós estamos aí 8h20 da manhã, né? Nós estamos iniciando essa live. Nós temos às 8h20 da manhã e depois às 8h20 da noite, ou seja, 20h20, uma outra live onde nós vamos fazer outros conteúdos. Então todos os dias nós estamos com essa programação, né? Ela deve se encerrar agora, acho que na segunda-feira ou terça-feira. Foram programados para 7 dias, sempre aqui no canal da Embaixada. E é importante que você conheça um pouco sobre o que é a Embaixada, né? Eu vi que tem gente aqui que está participando, né? Minha irmã, por exemplo, ela não conhece ainda o movimento das embaixadas, ainda não teve a oportunidade de participar. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que é o movimento das embaixadas, aonde que se enquadra isso na nossa vida, por que é interessante, por que é bom participar do movimento das embaixadas. Então eu vou passar um pouquinho para vocês sobre isso e na sequência a gente vai falar sobre o tema, que é o tema do dia, que é a precificação. Tá bom? Combinado? Vamos lá então, deixa eu ver quem chegou aqui. William, meu xará, seja bem-vindo. Jean Valério, olha aí. Irlailson, vamos lá, eu vou tentando achar os nomes aqui. Só um pouquinho, gente, que eu vou abrir aqui a apresentação. Rodrigo, seja bem-vindo, meu amigo, meu irmãozinho de embaixada. É a de precificação. Eu vou pedir um minutinho para vocês aqui, eu só estou encaminhando aqui a mensagem para a gente fazer ela projetada e aí daqui a pouquinho a gente começa. Num domingo, começando cedo, né? Todos nós aí aproveitando o momento para conhecer um pouco mais sobre precificação. Vamos ver quem chegou. Rodrigo, e aí, Rodrigo, como é que está aí?
Tudo bem? Rodrigo, meu amigo, está morando nos Estados Unidos. João Bornhausen. Tudo bem, João? Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente bota aqui a apresentação. Proposta das embaixadas. A embaixada é um movimento, ele é um movimento voluntário e o objetivo das embaixadas é criar o jeito brasileiro de ser empreendedor. Então, ele na verdade é um movimento voluntário, espontâneo, de alto impacto, onde as pessoas se reúnem para falar sobre empreendedorismo. Isso pode ser num encontro informal, na casa de alguém, pode ser num restaurante, pode ser numa cafeteria. As pessoas se encontram eventualmente em coworkings. Nós temos aqui a Embaixada Geville, da qual eu participo, da qual eu lidero. Nós fazemos as reuniões na UFSC, que fica aqui no Parque Perini, é um parque industrial aqui de Joinville. Estamos aqui em breve com a unidade do WhatsApp, né? O meu amigo Ramon daqui a pouco deve estar entrando aqui também. O Ramon, ele já cedeu também um espaço para que nós possamos fazer as nossas reuniões, então é uma grande parceria que a gente vai ter. E o objetivo é desenvolver práticas e princípios de liderança, protagonismo e empreendedorismo. O que é liderança, né? Liderança é saber liderar pelo exemplo, é fazer com que você possa ser alguém que vai inspirar pessoas, né? A principal função da liderança é a inspiração. Então, quando nós temos a oportunidade de liderar alguém, nós podemos gerar mudança em alguém. A gente pode fazer com que alguma ação positiva que nós estamos desenvolvendo, que eu desenvolvo, eu inspiro alguém a fazer. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, nessa live de hoje, né? É um domingo voluntário, não tem custo, nós estamos aqui simplesmente fazendo uma divulgação de um conhecimento. Então eu estou aqui liderando vocês para que possam futuramente fazer também. Eu sei que alguns já fazem, né? Mas de qualquer forma, quando a gente se dispõe a fazer algo, nós estamos liderando, né? Nós estamos conduzindo um propósito. E protagonismo é quando eu deixo de colocar a responsabilidade nos outros, no governo, nas pessoas, nos funcionários, nos empregados que nós temos lá de fornecedores. Eu tiro a responsabilidade do outro sobre aquele sucesso que eu estou buscando. Então, cada vez que eu estou querendo desenvolver algum conteúdo, cada vez que eu estou querendo obter algum resultado, eu sou o único responsável por aquele resultado, eu sou o comandante do barco da minha vida. Então, quando nós temos essa oportunidade de encontrar no empreendedorismo a nossa responsabilidade de ser protagonistas, nós passamos a ter uma relação diferente conosco mesmo. Então, esse é a grande sacada, né? Quando nós temos a ideia de que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso. E o empreendedorismo é quando nós aplicamos algo de uma maneira empreendedora. Empreendedor não é necessariamente aquela pessoa que está desenvolvendo um negócio, não é necessariamente um empresário. A gente até comenta, né, que existem empresários que são empreendedores, mas nós temos empreendedores que não são empresários. E temos empresários que também não são empreendedores. E quando nós fazemos uma... Oi? Tá, já vou fazer. Eu já vou ter que parar aqui um pouquinho só para salvar os slides. Mas eu estava falando que o empreendedorismo, na verdade, é quando nós temos a disposição para criar, para liderar, para conduzir um negócio, independente se nós somos funcionários. Eu vou só baixar aqui a apresentação e a gente já começa aqui. Cheguei. Estou aqui, ó. Aqui, cadê? Então, nosso primeiro slide. É isso. Estou pedindo um apoio técnico aqui. Tá aqui já. Não, já está.
Só que só falta voltar ali. Já tá feito. Então vamos lá. Estava falando sobre o que é a embaixada, né? Embaixada é um movimento voluntário, onde nós debatemos sobre empreendedorismo, né? Eu não vou repetir aqui o assunto, mas só para vocês conhecerem. Quem porventura não conhece, a gente está aqui mostrando, né, que é um movimento voluntário que desenvolve, né, liderança, protagonismo, empreendedorismo na vida das pessoas. Então, deixa eu ver aqui quem que já colocou que participa da embaixada. Vamos lá. Edivaldo, William... Não, o William não colocou. Felipe. Ótimo. E dando sequência aqui, né, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Então, eu sou líder aqui da Embaixada Geville, de Joinville. Né? Nós temos aqui um grupo que é constituído por em torno de 30 pessoas, nem todos são ativos, né? Mas o grupo ele é bastante coeso na troca de informações. Estamos já há 1 ano e meio com essa embaixada aqui em Joinville, e eu tenho uma experiência como empreendedor, tanto no desenvolvimento de negócios, né? Junto com a minha esposa, nós já desenvolvemos diversos negócios na área de comércio, indústria. Nós tínhamos uma indústria familiar no passado, na construção civil, na realização de prestação de serviços, e eu também atuo como intraempreendedor. Também sou funcionário, né? Eu trabalho no sistema Petrobras, já tem 17 anos, e já atuei também em outras empresas, como Whirlpool, WEG, Senai, enfim, já tive algumas experiências anteriores também. Tenho uma formação de Master Coach, já atuo como Master Coach também já desde o ano passado, e sou formado em Engenharia Mecânica. São só detalhes aí da minha formação para vocês conhecerem um pouquinho mais. E voltando agora aqui sobre o que é a crença da embaixada, né? Nós acreditamos que o empreendedorismo é o principal motor da economia. Nós queremos que nós tenhamos uma sociedade próspera, que nós possamos impactar positivamente a vida das pessoas, e a gente só vai construir uma sociedade melhor, um país mais próspero, quando todos tivermos a consciência de que nós podemos também contribuir para essa sociedade. Então, todo movimento ele é voluntário, ele é liderado por Flávio Augusto, né? Flávio Augusto é o nosso grande mestre, né? É a pessoa que nos inspira, é o nosso grande líder, e ele é que nos move, né, a fazer a conduzir esse movimento, né? O Elde Alberti é hoje a nossa pessoa de contato, é quem está mais à frente do movimento das embaixadas, e é a pessoa que nos dá aí a mão para que a gente possa seguir adiante e fazer um movimento mais forte. Então a missão, né, formação de líderes, um papel de protagonista na sociedade que atuem através do empreendedorismo. E o nosso tema de hoje é precificação. Muito bem, o que é precificação? Como é que você entende o que é precificação? Por acaso aqui nós temos alguém que já... Vamos ver se alguém aqui já mencionou alguma coisa sobre precificação. Ainda não? Ok. Então, é um desafio? Todo mundo acha que é desafio, né? É uma necessidade, na verdade, nós conhecemos sobre precificação. Nós podemos desenvolver o nosso negócio a partir do momento que nós sabemos qual é o resultado que esse negócio vem fornecendo para que nós possamos fazer com que esse negócio seja viável. Não adianta nada nós desenvolvermos um produto, um serviço, colocar ele à venda, ter todo um trabalho para desenvolver o marketing desse produto ou serviço que nós desenvolvemos. Se a gente chegar na hora em que nós estivermos colocando esse produto no mercado, nós descobrimos que nós não estamos lucrando com ele. Então, o grande motor de um empreendimento, de qualquer negócio que nós possamos fazer, é o lucro. Se nós não temos o lucro,
A empresa, claro, pode ter N motivações, né? Nós temos, a partir do momento que nós desenvolvemos um negócio, nós precisamos ter um propósito. Qual é o propósito do teu negócio? Eu imagino que cada um aqui, quando desenvolveu o seu negócio, estava ligado a algum propósito. Então, por exemplo, hoje eu atuo dentro do sistema Petrobras na área de implementação de obras. Então, quando eu vou lá desenvolver uma obra, eu estou buscando atender um complexo sistema de abastecimento para que nós possamos ter combustível no posto, para que nós possamos ir lá, estacionar, passar o nosso carro num posto de combustível e poder abastecer. Então, esse é o meu propósito. Quando eu vou desenvolver uma atividade de coaching, eu estou buscando fazer algo que possa melhorar a vida daquela pessoa. Eu posso estar buscando, através daquela atividade de coaching, fazer com que ela possa entender qual é a sua razão de existir, o que ela pode fazer para poder melhorar a vida dela, como que ela pode atingir uma meta, um resultado que ela tanto deseja, que talvez ela não esteja conseguindo de uma maneira individual. Então ela busca um atendimento de coaching para que ela possa fazer com que ela possa entender como que ela pode chegar no caminho para chegar à sua meta, para poder atingir o seu resultado, para poder realizar o seu sonho. E a precificação é uma forma que nós temos de encontrar qual o preço que eu posso vender o meu produto ou serviço. Então, cada um aqui deve ter um produto, deve ter um serviço. Coloca para mim aqui nos comentários qual é o seu produto, qual é o seu serviço, o que você entrega, o que você faz, qual é a sua missão. Coloca para mim aqui só para eu poder usar os seus exemplos. A gente vai colocando aqui exemplos de vocês mesmos, tá? Para a gente trabalhar o item precificação. E enquanto vocês escrevem, a gente vai ler aqui qual é a definição de precificar. Então, o que é precificar? Precificar é colocar a etiqueta. Eu fui buscar no dicionário qual é a função, qual é o significado que está no dicionário da precificação. O que é precificar? É colocar a etiqueta, colocar preço. Quando eu tenho o meu produto, eu tenho o meu serviço, eu vou lá, coloco uma etiqueta com preço, eu defini o valor. Eu já sei que aquele é o valor que eu quero cobrar, é aquele valor que eu quero receber pela troca do meu produto ou do meu serviço. Então, atribuir certo valor a determinar valor de, estimar ou avaliar, precificar o custo, prejuízo, a oferta do produto, precificar o combustível, por exemplo. Então, cada vez que eu estou colocando um preço em cima de algo, aí sim eu consigo identificar qual é o valor do meu produto, qual é a margem de contribuição que aquele produto tem para o meu negócio, e eu posso também entender se aquele produto ele é viável ou não. Porque às vezes eu vou me balizar por uma concorrência, mas nem sempre o preço que a concorrência pratica é o preço que eu posso praticar também. Nós temos aqui um costume, eu já vi em vários negócios, a pessoa colocar um preço de um produto baseado no seu concorrente. Quem aqui nunca fez isso? Quem aqui nunca olhou para o produto do concorrente e disse, eu vou vender um copo, então eu pego esse copo, eu vou produzir ele, vai custar R$5. Só que aí eu vou ali no meu concorrente ao lado e eu vejo que aquele concorrente está vendendo o copo a R$7 e eu entendo assim, poxa, eu vou vender a R$7. Só que ele me custou R$5. E eu tenho que colocar em cima desse copo todo o custo envolvido, todas as despesas envolvidas para que esse negócio possa ser viável. Então, se eu tenho uma loja física que vende o copo, eu pago um aluguel. Se a loja física tem lâmpadas, tem ar-condicionado, tem mobília, tem pessoas, tudo isso está agregando custo, tudo isso está gerando valor em cima daquele produto, está colocando algo a mais para poder vender aquele produto, e tudo aquilo tem que ser colocado também no preço do produto. Porque se eu pego o preço do concorrente simplesmente lá, que vende a R$7, e quero vender o meu copo a R$7, talvez os R$2 que eu estou colocando em cima do preço, em cima do custo desse meu produto, pode ser que não seja suficiente para cobrir a minha operação. Então é isso que eu quero trazer a consciência aqui a todos vocês.
né? Porque a gente precisa entender que precificar não é simplesmente ir lá e colocar etiqueta e vender por qualquer valor. Não, eu preciso ter a consciência do porquê que eu estou precificando e de quanto que eu devo, de fato, contribuir para poder colocar aquele valor como um valor correto, como um valor que vai me gerar resultado. Então vamos voltando aqui para o próximo slide. Aqui a gente tem aqui quais são o porquê, né? Por que eu devo precificar? Então eu coloquei aqui 6 razões principais. Atender ao consumidor. Atender ao consumidor por quê? Se eu preciso ir lá fazer uma venda, eu preciso saber qual o preço que aquele cliente está disposto a pagar pelo meu produto. Você já teve aqui, você já passou por alguma experiência de vender um produto por um preço muito acima do mercado e aí identificar que o mercado não absorve aquele produto por aquele valor? Então, quando eu tenho quando eu passo por uma situação como essa, às vezes eu estou identificando que o meu produto ele não pode ser colocado no mercado por aquele preço. É o exemplo do copo que eu falei. Se eu tenho o meu concorrente que vende a R$7 e eu tenho uma despesa para fabricar aquele copo por R$5, talvez a diferença não seja suficiente para poder cobrir meus custos. Não adianta eu vender por R$7 e ter prejuízo. Então eu vou lá e vejo que aquele preço ele não está atendendo ao meu consumidor. Porque se eu vender a R$10, o meu consumidor pode não querer pagar por isso. Porque se ele tem a R$7 numa loja ao lado, para que ele vai pagar 10 comigo? Eu tenho que ter eu tenho que ter um serviço muito bom por trás desse fornecimento para que ele possa de fato valer a pena aquela diferença de valor. Não que eu não possa vender mais caro, eu até posso, mas eu tenho que justificar o porquê que eu vendo mais caro, porquê que aquele valor realmente está valendo a pena para que ele pague a mais, para que ele bote o dinheiro no bolso e tire R$3 a mais para pagar por aquele copo. E uma outra razão é poder limitar os descontos. Então eu consigo, a partir do momento que eu precifiquei o meu produto, eu já sei quanto ele custa para mim, como empresa, como negócio, eu consigo limitar qual é a margem que eu tenho para poder trabalhar aquele preço. Usando o exemplo do copo, se eu tenho R$5 como custo e eu tenho uma margem para R$2 para poder realizar uma venda num preço que o mercado esteja disposto a pagar, eu já sei que descontos eu posso aplicar para poder colocar esse copo no mercado por um valor razoável, por um valor que ele me remunere a operação. Então, se eu tenho a ideia de que o valor que ele custa não cobre a minha operação, eu já sei que eu não posso dar desconto. Se você vai comprar um carro, cada vez que você vai a uma concessionária, por exemplo, vai lá e decide comprar um carro. Aquele carro, ele custa um valor, sei lá, R$40 mil. E muitas vezes você está ali negociando e tal, e você chega para o vendedor, e aí o vendedor ele vai e te diz o seguinte: olha, hoje eu entrei numa promoção e eu estou conseguindo fazer esse carro a R$39 mil. Aí você vai lá para negociar e você diz o seguinte: eu compro esse carro se você fizer a R$35 mil. Aí o vendedor ele precisa fazer uma análise, né? Muitas vezes ele vai falar com o gerente, né? Ele vai lá, conversa com o gerente, e aí ele chega para o gerente e diz: olha, eu tenho um cliente que ele está pagando R$35 mil. Será que eu posso fazer essa venda? Aí o gerente ele analisa o seguinte: eu comprei esse carro por 30 mil, eu estou colocando o custo todo envolvido da operação da concessionária em cima, que custa R$6 mil, eu tenho a comissão do vendedor, eu tenho impostos e tal, então eu não posso vender abaixo de 38 mil, ou seja, eu estou limitando o meu desconto. Se eu estou vendendo o carro a 40, eu já dei um desconto de 1.000, eu já sei que eu não posso baixar de 38 mil aquele carro. E aí nesse caso eu estou colocando, se eu tenho a precificação correta, eu consigo limitar a venda dentro daquele valor que eu tenho como estabelecido como mínimo, porque se eu vender com prejuízo, não está valendo a pena, a menos que seja limpa de estoque. Eu quero fechar a empresa, pronto, vai lá, fecha o estoque, aí pronto, aí tu esquece o valor e vai colocar por qualquer preço, mas não é o que a gente faz. Nós queremos de fato ter entender quanto que vale o meu produto para que eu possa ter lucro, para que eu possa gerar resultado e eu possa fazer com que a empresa seja rentável.
E então aqui a gente consegue limitar qual é o valor do desconto que eu posso aplicar. Com relação à concorrência, a concorrência ela vai me ajudar a balizar o quanto que o meu mercado está disposto a pagar por aquele produto. Então, usando o exemplo do carro, né? Se eu tenho um carro que custa 40 mil reais numa concessionária, aí eu vou para outra concessionária que vende um carro similar por 38 mil. Aí vamos avaliar o seguinte, qual é a entrega do carro A e qual é a entrega do carro B. Se os dois carros têm os mesmos opcionais, têm as mesmas características, são similares, vão atender a minha necessidade da mesma forma, aí o consumidor vai tomar a decisão sobre qual que ele vai comprar. E aí na hora de enxergar quanto que custa os dois veículos nas duas concessionárias diferentes, ele vai ter que avaliar quais são as entregas que estão acontecendo. Então eu tenho aqui uma política de preço que está sendo definida por duas concessionárias diferentes, talvez por dois veículos similares, mas veículos de marcas diferentes, aonde aqueles dois veículos eu preciso mostrar qual a razão que eu estou vendendo aquele veículo mais caro. Se eu tenho um veículo X que custa 41 mil reais e o outro que custa 39 mil, por que eu vou pagar 2 mil reais a mais por um veículo, sendo que eles vão me entregar vão me trazer o mesmo resultado, vão ter, na verdade, as mesmas funções, os mesmos atributos. Então, para poder custar mais caro, eu tenho que trazer o porquê. Então, a concorrência ela me faz especificar esse preço, mas eu preciso ter o cuidado para que eu não esteja colocando também a margem do produto em suicídio, né? Que eu não esteja fazendo com que aquele produto me faça vender com o prejuízo. Deixa eu mudar aqui. Então, na sequência, melhorar os resultados. Quando eu consigo medir a geração de lucro, eu impeço o meu fracasso. Então, a função de entender o preço, de conhecer o preço do seu produto, também ele vai medir qual que é a capacidade de gerar lucro para o seu negócio. Vou trocar um exemplo, vou colocar aqui um exemplo de uma lanchonete, né, que ela faz lá o seu lanche o tradicional X, né, um X salada. Então, quando eu tenho o hambúrguer, eu tenho a salada, o tomate, o pão, o queijo, o presunto, tudo aquilo que compõe o meu X salada, eu preciso entender quanto custa cada um daqueles componentes, quanto custa o gás para produzir aquele lanche, quanto custa o vendedor para poder estar vendendo aquele lanche, quanto é o meu custo pessoal para manter as minhas contas pessoais, qual é o meu prolabore. Porque a partir do momento que eu conheço todos esses componentes, eu tenho todos os itens que compõem aquele custo, eu posso entender que aquele valor é o valor mínimo que eu posso vender. Às vezes eu passo em alguma lanchonete na rua e eu vejo, né, X salada R$2. Aí eu me pergunto, será que R$2 paga o pão, o hambúrguer, o queijo, o gás, o tempo da pessoa que está ali fazendo? Provavelmente a pessoa está vendendo com prejuízo. Ou se ela está tendo lucro, o lucro é muito pequeno, que talvez nem valesse a pena o tempo que ela está ali vendendo aquele lanche. Mas aí pode ser uma questão de estratégia. Talvez o lanche seja o item que não tenha lucro nenhum. Talvez ela esteja vendendo ali conscientemente, sabendo que aquele lanche não vai ter lucro. Só que ela vai ganhar num item adicional. Por exemplo, eu vou comprar um lanche, eu vou comprar uma Coca-Cola, um refrigerante. Aí o refrigerante ela comprou por R$1 e ela vende por R$5. Aí o lanche custa R$2, mas a Coca-Cola custou R$5. Então eu já tenho outros valores agregados em outros produtos que estão fazendo com que aquele negócio se torne rentável. Então isso acontece também em todo tipo de negócio, né? Quando você vai lá numa loja, por exemplo, que vende cinto e bolsas de sapatos, né? Aí você vai ver, poxa, o cinto custou R$20. Aquele cinto talvez não te dê lucro, mas a pessoa que está comprando cinto, o vendedor hábil, ele vai ali já negociando para vender um sapato que tem um valor agregado maior, uma bolsa, no caso de uma mulher, né, que vai lá e escolhe uma bolsa já por um valor agregado maior. Talvez aquele cinto não tenha um valor agregado tão alto, ou talvez nem tenha valor agregado, talvez ele esteja vendendo a preço de custo, mas ele é o atrativo, ele está colocando aquele item na promoção para atrair o cliente, é uma isca.
A partir do momento que o cliente entrou dentro da loja, ele vai conseguir entender que existem outros itens que talvez ele precise que ele nem saiba. E aí entra a habilidade do vendedor, de identificar quais são os produtos que ele tem dentro daquele estabelecimento que ele vende, daquilo que ele está oferecendo, dos produtos e serviços que ele pode oferecer, quais são aqueles que ele pode agregar maior valor para fazer com que o negócio tenha o seu lucro. Então aqui eu trago a importância de honrar o fluxo de caixa. Nós estamos passando agora por um momento de pandemia onde temos N negócios fechados. Tem muita empresa fechada, tem muita empresa aí que não sabe nem como é que vai abrir, como é que vai pagar suas contas. E o que a gente percebe numa hora dessa? Que o fluxo de caixa ele pode não estar saudável. A empresa que talvez não tenha um fluxo de caixa que possa atender um período como esse, que agora está fechado, tem conta para pagar, tem aluguel, tem conta de luz, tem funcionário, enfim, tu está lá com N contas dentro da tua empresa esperando para que possa abrir, para que possa vender, para que possa reaquecer o negócio, só que nesse momento a pessoa não tem de onde tirar. Por quê? Porque o fluxo de caixa está baixo, não tem entradas, a pessoa não está vendendo, a porta está fechada, não entra cliente. Então quem trabalha com produto físico, quem está aí no comércio, na rua, esperando com que se libere, né, para fazer a abertura da empresa, da sua loja, do seu negócio, é o momento de poder entrar o dinheiro. E cada vez que eu tenho essa entrada e a saída, eu gero um fluxo de caixa. Muitas vezes a gente vê o seguinte, né? Um tempo atrás nós vimos uma quebradeira grande de construtoras, né? Então eu vivi esse momento, né? A gente estava passando por uma construção, estávamos construindo e a gente passou por uma grande dificuldade aí por conta do mercado, né? A gente via que o mercado não estava absorvendo, não estava comprando produtos, não estava comprando apartamentos, não estava comprando imóveis. A venda estava muito difícil de acontecer. E nesse momento, se o fluxo de caixa está muito baixo, acontece a quebra, né? Eu posso fracassar no negócio. Então, quando eu tenho essa dificuldade de colocar dinheiro dentro do negócio para que ele possa se sustentar por mais tempo, para que ele, de fato, ele consiga se manter no mercado, eu posso gerar um fluxo de caixa negativo, eu posso ter que ir a banco, fazer um financiamento, e aí no momento que eu vou para o banco eu tenho mais um custo, que é o custo financeiro, porque eu estou pagando juro. E cada vez que eu estou colocando esse dinheiro fora da empresa, pagando juro para um banco, por exemplo, aquilo também tem que entrar no meu preço. Então é hora de a gente entender o custo para poder também saber quanto que nós temos de margem, inclusive para saber se pode ou se não pode entrar num financiamento. Às vezes tem empresas que se enganam, né? Que ela não sabe quanto custa o produto dela, ela vende por um preço que foi definido pela concorrência, ela não sabe que valor que ela pode entregar, porque existe uma diferença entre preço e valor, e aí quando eu faço um preço, independente do valor que ele tenha, né, eu estou colocando preço no mercado, aí eu estou chutando quanto que é a minha margem de contribuição, eu estou simplesmente chutando quanto que eu posso estar recebendo de lucro naquele determinado produto, e eu estou colocando em risco a minha empresa, estou colocando em risco a equipe que está me sustentando, a equipe que está fazendo com que essa empresa siga adiante. Então, quando o mercado está em alta, é um oba-oba, né? A concorrência botou o preço mais alto, eu vou lá e subo o meu preço também. Se eu vejo que alguém está fazendo algo que o meu custo é R$100 e alguém está vendendo a 200, vou vender a 200 também. Ok, mas qual é a sua margem de contribuição? Qual é o custo de operação que você tem? Porque o teu custo, com certeza, é diferente do custo do concorrente. Qual é a estratégia que o concorrente usa para vender? Então eu tenho que ter esse balizamento para poder fazer com que algo que eu venda tenha de fato resultado para o negócio. E por último também aqui eu posso dizer para vocês que a precificação é uma estratégia de posicionamento. Por que posicionamento? Você pega um celular, né? O celular da Xing Ling Corporation. Quando eu pego um celular chinês de baixa qualidade, enfim, vou usar o exemplo chinês aqui, mas poderia ser brasileiro. Você pega um celular de baixa qualidade que custa lá R$100. Esse celular está sendo vendido a R$100. Ele pode ter um sistema
operacional legal ali, um Android, ele pode ter acesso a N aplicativos, ele pode ter uma boa memória, mas eu vou lá e passo pela loja da Apple e vejo um iPhone. Aí esse iPhone, ele custa R$5.000. Quer dizer, um celular de R$100, ele pode ter as mesmas funções básicas que um celular de R$5.000. Obviamente eles vão ser diferentes, mas eu vou aqui usar um exemplo hipotético. Se o celular de R$100 ele me entrega a mesma coisa que o celular de R$5.000, é uma questão de posicionamento. Qual é o cliente que compra um celular da Apple que vai na loja lá do celular de baixa qualidade comprar um celular de R$100? Provavelmente ninguém. Porque quando ele está comprando um iPhone, ele muitas vezes ele não está pagando os R$5.000 porque ele gosta de botar dinheiro no lixo. Não é essa a função, mas sim porque ele está enxergando no celular da Apple, no iPhone, um valor. E não é o preço apenas, ele não está falando apenas do preço, ele está falando do valor. E qual é o valor que eu tenho em um iPhone? Pode ser status, pode ser segurança. Dizem que o sistema do iOS ele é mais seguro, do que o Android. Ele pode estar pagando para ter um aparelho mais bonito, uma joia em formato de celular. Enfim, nós temos aí uma estratégia que a Apple usa, que é o seu posicionamento, porque ela entrega ela não está entregando apenas um aparelho celular, ela está entregando ali o pensar diferente, que é o que ela vende, ela vende essa imagem de pensar diferente. Então, quando eu estou comprando um iPhone, eu estou buscando fazer parte daquela tribo, daquele conjunto de pessoas que pensam diferente, daquele conjunto de pessoas que têm a noção de que o iPhone tem o seu valor. Por mais que outros possam parecer loucura, mas quem compra está justificando aqui no cérebro o porquê comprou. E essa é a estratégia do posicionamento, é poder mostrar qual é o valor do teu serviço, qual é o valor do teu produto, qual é o valor do teu negócio. Aí você consegue, de fato, mostrar que aquele celular pode valer os R$5.000 que muita gente paga. É só avaliar o seguinte: qual é a fila que tem numa loja da Apple no momento de lançamento de um novo modelo do iPhone? É só olhar ali, pega na internet, entra lá e vê lançamento do iPhone 11 e vê as fotos de pessoas lá na fila, Muitas saindo já da loja, comemorando com a caixa na mão, vibrando. Eu entrei aqui e ouvi, O cara vibrando lá com a caixinha na mão porque conseguiu comprar o primeiro lote do iPhone 11. Então é interessante porque, por mais que seja algo muito caro, mas é uma questão de posicionamento, eles sabem se posicionar. E eu não vou dizer que não tenha valor. Tem valor porque eles vendem, senão não teria gente comprando. Então essa é a ideia de ter um posicionamento. E agora a gente vai falar aqui sobre quais são os componentes da precificação. Precificação basicamente compõe de custos operacionais somados ao custo da comercialização, que entraria comissões, entrariam impostos, entrariam os custos agregados ao meu negócio, mais a minha margem de lucro desejada. Aí sim eu tenho o preço desejado. Agora vamos lá, vamos avaliar comigo. Voltando naquele exemplo do copo aqui, tem um copinho. Meu copo ele custa, para fabricar o copo, custa R$5. Aí eu vi que eu tenho um custo de aluguel, que custa R$1.000. Eu tenho o custo de energia elétrica, eu tenho o custo do vendedor, eu tenho meu custo de prolabore. Então, colocando todos esses valores agregados, eu descubro que me custa lá R$2.000. E eu vendo 2.000 copos por mês. Ou seja, R$2.000, 2.000 copos por mês. Cada copo, eu preciso ter R$1 de contribuição a mais do meu custo de matéria-prima, para poder fazer com que ele se torne, para descobrir que o preço, que o custo desse copo é R$6. R$5 são as matérias-primas, são os materiais envolvidos para poder fabricá-lo. R$1 é o valor que eu tenho, o custo para comercialização desse copo.
e eu estabeleço que eu vou vender com uma margem de lucro de R$2. Então, R$5 mais R$1 mais R$2 eu tenho que vender a R$8. Ok, esse é meu preço desejado. Aí a pergunta, o meu concorrente, que eu usei o exemplo lá, está com R$7. Eu posso vender esse copo a R$8? Será? O que vocês acham? O que você faria se a empresa fosse sua? Vou deixar um tempinho para vocês escreverem aqui. Se a empresa fosse sua, você venderia esse copo por R$8? Vamos lá. R$5 é o meu custo operacional para fabricar o copo. R$2 é o custo que eu tenho para comercializar ele. Aliás, R$1 é o custo para comercializar, R$2 é o meu lucro. R$8 é o que eu estou R$2 eu estou definido como lucro. Então, ou seja, R$8 seria o preço desejado para venda. Só que eu tenho meu concorrente que vende a R$7. Posso vender a R$8? Depende. Depende. Qual é a estratégia que você está utilizando? Você quer fabricar e vender copos para concorrer, ou você quer colocar valor nesse copo? Você quer dizer o seguinte, ó, o meu copo ele é feito com um vidro especial, ele é um cristal. Esse cristal ele tem uma qualidade aqui que ele torna a sensação, a experiência de uso desse copo me dá uma sensação de estar tomando uma água mais pura. Olha que legal, eu estou agregando valor, eu estou colocando algo que traga valor para o meu negócio. E também eu posso olhar para esse copo e ver que o copo da concorrência, de repente é assim, ó. É diferente, né? É de porcelana, tem uma asa, né? Já é praticamente uma xícara. Então ele já não é mais o mesmo produto. Aí eu tenho que olhar qual é o valor que eu estou entregando aqui e qual é o valor que eu estou entregando aqui. Não quer dizer que esse aqui não preste não, tá? Ele é bem legalzinho, ó, tem até um smilezinho aqui, né? Um emoji. Então, se eu quero tomar café, talvez esse aqui até me atenda melhor. O valor que esse copo, entre aspas, né? É uma xícara, é óbvio, mas digamos que eu esteja comparando esse com esse aqui, para determinadas situações, ele vai ter o seu valor. E talvez seja muito melhor do que o copo, que possa ser feito de cristal, que tenha uma experiência de uso diferente. Agora, na hora de servir uma água, na hora de tomar um refrigerante, a forma do copo é diferente. A experiência de olhar para a água e ver que ela está ali, ó, tá vendo que ela tem uma água aqui dentro, está cristalina. Então, a experiência de uso desse copo já é outra. Então, se eu for tomar café num copo desse aqui, com certeza a experiência seria muito diferente. Aí eu iria preferir essa. Mas nesse momento em que eu tenho uma água, em que eu quero tomar uma água, a experiência de uso de um copo de cristal seria muito diferente. Então aqui eu tenho um valor diferente agora aplicado a esse produto. Então, no nosso exemplo, né, tudo depende de qual posicionamento que você vai tomar, de qual valor que você vai colocar no seu produto. O preço, ele se torna uma consequência. Até porque existem estratégias para poder se vender aquilo que é diferente, aquilo que está sendo vendido de uma maneira diferente. Exatamente, Cleide. Qual a experiência que eu quero passar para o meu cliente? Que tipo de negócio que eu estou oferecendo e qual a experiência que esse cliente precisa ter para ele poder validar aquele produto, aquele serviço que eu estou vendendo? E aí eu vou falar um pouquinho sobre custos e despesas. Custo é tudo aquilo que está relacionado à aquisição ou fabricação do produto. A matéria-prima, os insumos, a mão de obra, tudo isso está relacionado aos custos. As despesas são todos aqueles gastos não relacionados ao custo do produto. Comissões de venda, as ações de marketing, o frete, os tributos, tudo aquilo que está relacionado também à fabricação, só que eles não estão diretamente ligados ao produto. Por exemplo, o meu prolabore pode ser uma despesa. O salário de um funcionário pode ser uma despesa. Aí tudo isso que eu tenho
custos, eu preciso estar planilhando, eu preciso estar colocando isso no meu custo para poder entender realmente o quanto ele faz, o quanto ele tem de contribuição para o negócio. E voltando aqui, os custos eles podem ser fixos e variáveis. Então o custo fixo é tudo aquilo que está dentro da quantidade de mercadorias que foram produzidas, né? Então os materiais de escritório, o telefone, energia elétrica, o aluguel, tudo aquilo que envolve a minha operação. De repente o salário de um funcionário administrativo, isso faz parte do meu custo fixo. O meu custo variável é aquilo que depende do volume produzido, ou seja, a matéria-prima, as comissões que eu vou aplicar sobre aquele produto, os tributos que eu vou aplicar sobre aquela venda. Então isso faz parte dos meus custos variáveis. E a gente já está com tempo aqui, como é que está? O tempo está, deixa eu ver aqui, está curto, está chegando no fim. Vamos lá. E aí eu trago aqui agora, deixa eu trazer aqui a parte do lucro. Então o lucro, ele é a nossa receita de vendas menos os custos e despesas. O lucro bruto, ele considera os gastos relacionados à execução da atividade. E o lucro líquido, ele inclui todas as saídas do caixa. Então, quando eu tenho um lucro, por exemplo, eu estava usando o exemplo do copo. Se eu tenho um copo que ele está sendo vendido a R$ 8,00 e eu tenho um custo de fabricação de R$ 6,00, eu estou tendo um lucro de R$ 2,00. Mas eu preciso pagar as operações. Então, se eu tenho custos de impostos, se eu tenho outros custos ali que envolvem comissões de venda, tudo isso tem que entrar para poder calcular e aí sim estabelecer quanto que é o meu lucro líquido. Aí eu posso, de fato, entender quanto que aquilo está contribuindo para a empresa. Eu trago aqui um gráfico do ponto de equilíbrio, né, para trazer essa ideia de como que a gente pode entender a operação de um negócio. Usando o exemplo do copo, né, eu exemplifiquei aqui a venda de 1.000 copos. Agora, interessante, se eu estiver vendendo menos do que 1.000 copos, eu vou estar nessa zona do prejuízo. Ao mesmo tempo, se eu estiver vendendo mais, eu começo a entrar no lucro. Então, quanto mais eu vendo, maior o meu lucro. Esse é o ponto que a gente precisa ter um entendimento de qual é o ponto de equilíbrio do seu negócio. Tá? Se você tem algum produto que você vende que determinada quantidade não está sendo suficiente para manter a operação, a gente pode ser, imagina, qualquer produto, né? Pode ser o seu serviço, o seu produto. Tente colocar isso na sua realidade, imaginando isso no seu negócio. A quantidade que você está vendendo pode até ter uma certa margem de contribuição, mas talvez essa margem de contribuição não esteja agregando o suficiente para pagar a operação do negócio. E aí é nesse momento que você fica na zona do prejuízo, na zona vermelha. Agora, quando a tua margem de contribuição ela se torna, na quantidade vendida, algo que supere o teu custo operacional, os teus custos fixos, aí tu passa a entrar na zona azul, que é essa parte azul do gráfico. E quanto maior a venda, maior o teu lucro. E é nesse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu fecharia toda essa apresentação, principalmente nesse gráfico, para que vocês possam entender que a partir do momento que eu tenho uma quantidade vendida, uma quantidade produzida e vendida menor do que o meu ponto de equilíbrio, eu estou colocando em risco a minha empresa, a sobrevivência do meu negócio. E eu preciso fazer com que a minha estrutura de gestão, toda a minha operação, eu leve desse ponto de equilíbrio para frente, para entrar nessa zona azul, para entrar nesse ponto onde eu possa ter de fato um lucro, que eu possa agregar um crescimento para a minha empresa. Senão eu acabo simplesmente virando um trocador de dinheiro, né? Eu estou pegando o dinheiro de um cliente aqui, estou pagando as minhas contas lá e o meu fluxo de caixa ele fica na zona negativa, na zona vermelha. Então essa é a importância de você saber de fato quanto custa o seu produto, de saber quanto que é a margem de contribuição que ele tem para o seu negócio, para que você possa definir as suas metas. A partir do momento que você define a sua meta, você entende que, olha, eu preciso vender 1.000 produtos, eu preciso vender 10.000 produtos, eu preciso vender 5 produtos. Cada produto vai ter o seu custo, cada produto vai ter
a sua margem de contribuição. Então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento de quanto é de fato a minha margem de contribuição, eu posso estar colocando isso no meu negócio de uma maneira mais aberta. Eu posso estar divulgando para a minha equipe, eu posso estar estabelecendo as metas para que a gente tenha de fato o lucro que vai dar a sobrevivência da empresa, que vai fazer com que ela possa estar aí no mercado por anos e anos. Aí eu quero fazer aqui algumas perguntas. Qual o seu regime tributário? Quais os materiais envolvidos na fabricação do seu produto? Quais os insumos que você aplica para fabricar o seu produto? Quais as despesas que você tem para vender o seu produto e serviço? Quais as despesas para a operação do seu negócio? E o meu Prolabore também é custo? Sim, meu Prolabore é custo. Então, tudo isso, todas essas perguntas, elas precisam ser feitas para eu estabelecer qual o preço. Qual o preço que eu posso vender? Qual a margem de lucro que eu tenho? Qual é a margem de contribuição desse produto ou serviço que eu estou vendendo? Gente, eu não sei se está muito técnico, se vocês estão conseguindo entender. Coloca aqui nos comentários. O que vocês acham? Eu quero perguntar para vocês também se tudo isso que você viu hoje, você pode também aplicar hoje no seu negócio. Fez sentido para vocês? Vocês conseguiram perceber quanto que isso de fato é importante para uma empresa? Que não existe uma empresa, não existe um negócio sem ter a sua definição do seu preço, sem ter a definição do lucro. Esse é um ponto que precisa ser a chave de qualquer negócio. A partir do momento que eu me disponho a vender um produto, a vender um serviço, eu preciso entender também que todos os custos associados a esse produto, a esse serviço, precisam ser conhecidos. Primeiro eu preciso conhecer. E aí sim eu posso levar adiante e posso fazer com que ele se torne algo que vá agregar crescimento à minha empresa, ao meu negócio. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só voltar. Como é que eu tiro aqui? Vamos lá. Voltando. Cancelar. Aqui, voltei. Agora eu consigo ver todo mundo de tela cheia. Então vocês conseguem me ver melhor. Gente, eu quero deixar aqui, né? A gente já está aqui com o tempo no finalzinho. Mas eu gostaria muito de entender aqui se vocês conseguiram captar o que é, qual é a importância da precificação dos produtos. E também deixo aqui para vocês a oportunidade de entrar em contato comigo, de conhecer um pouco mais sobre como precificar. Se vocês tiverem alguma dúvida de como que pode fazer para precificar o seu produto, o seu serviço, tá? Eu sempre busco, em qualquer negócio que a gente faz, identificar primeiro, colocar numa planilha, no Excel, né? Um programinha básico, todo mundo conhece. Na maneira que a gente faz o nosso planejamento para empreender em alguma coisa, a primeira coisa que você deve conhecer é quanto que custa o seu produto, quanto que custa o seu serviço, para poder definir qual o preço que você vai poder vender. Aí, é claro, tem outras estratégias de marketing, tem as estratégias que você pode utilizar de gestão para poder reduzir custos. Muitas vezes a gente enxerga dentro do nosso preço daquele produto, um concorrente está vendendo por um preço menor, mas qual é a estratégia que ele está usando para poder vender aquele produto naquele preço menor? Talvez haja uma oportunidade de você rever o seu negócio e trabalhar na sua estrutura de gestão para que você consiga ter custos operacionais menores. E aí, com custos operacionais menores, você automaticamente vai ter uma projeção de lucro maior. Então, essa é a oportunidade que nós temos de fazer com que nós façamos, de fazer com que nós tenhamos consciência de quanto vale de fato o meu trabalho, né? O quanto que eu tenho de valor para a minha empresa. Porque a nossa visão de empreendedor, a nossa visão de gestor, é poder fazer com que aquilo se torne algo perpétuo, fazer com que nós possamos ter continuidade, para que nós possamos gerar valor na vida das pessoas, para que nós possamos gerar valor, gerar empregos. Então aqui o que eu quero é trazer para vocês essa possibilidade de entender que tudo que nós fazemos tem preço, mas também tem o seu valor. Aí você
precisa entender que a definição do seu preço, ela está muito voltada aos custos que você tem e que você precisa conhecer nos detalhes. Qual o custo operacional, qual o custo de matéria-prima, qual o custo de gestão, qual o custo de venda daquele produto, para poder entender que aquela margem de lucro, ela pode ser algo que vai te trazer para o sucesso ou para o fracasso. Depende da maneira como você vai gerir esse valor dentro da sua empresa. Então, quero deixar um abraço para todo mundo aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Alexandra. Tudo bem, Alexandra? Fred chegou aqui. Julivan. Deixa eu ver quem mais. Deixar um abraço para vocês. Cleiton. Olha lá, Paola. Davi Moraes. Gente, entrou bastante gente aqui. Quero deixar aqui um abração enorme para vocês, tá? O meu contato, né? Para quem... eu estou aqui pelo Insta da Embaixada GV, tá? Mas o meu Insta é William Pons, então tá ali nas apresentações ali, depois eu deixo, vai ficar uma postagem dessa live, ela fica disponível por 12 horas, tá? Então se vocês quiserem dar uma olhadinha depois lá, podem fazer o contato, estou disposto a ajudar quem quiser, tá? Eu só quero realmente esclarecer bem o que isso pode gerar de transformação na vida de vocês. Contem comigo, né? Eu gosto muito de ensinar pessoas. A live aqui ela é rápida, eu tive que falar num conteúdo que é muito vasto, mas eu acho que a ideia foi só trazer realmente uma pincelada sobre o que é, ou qual o motivo qual a importância de precificar o seu produto, o seu serviço, para que você possa de fato ter lucro no seu negócio, para que você possa gerar valor na sua empresa, tá? Então, querem deixar um comentário aqui, podem deixar, por favor, fiquem à vontade. Vai ser baixado para o YouTube? Sim, deve ficar lá no YouTube. Espero que eu possa ter atendido aqui a expectativa de vocês, tá? Deixo sempre aqui à disposição para fazer uma nova explicação e poder fazer com que vocês possam entender e praticar o lucro na empresa de vocês. Tá bom, gente? É isso aí. Quero deixar o meu abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.